A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados irmãos e amigos que estão conosco nessa noite em mais um culto doméstico em seu lar, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente nesta noite e que nós tenhamos um culto maravilhoso, tá? O assunto hoje é muito bom. Muito interessante o que você vai aprender hoje, né? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus, muito obrigado por esta hora. Estamos, Senhor da Glória, Pai Celestial, conectado com o céu através da Tua Palavra e do Senhor Espírito Santo. Para que o Senhor possa abençoar os nossos corações com o entendimento da Tua Palavra e que, Senhor da Glória, esta noite seja uma noite maravilhosa. Te damos licença para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas através do entendimento da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 246, tá? 246 é o nosso hino que nós vamos louvar ao Senhor. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Tens tu paz com teu Salvador bendito, plenitude do Espírito de Deus. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Estarás bem seguro e corajoso quando a tentação chegasse para ti. Tens a graça para ser vitorioso nas terríveis provações da vida aqui. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Só em Cristo encontrarás descanso, que ninguém aqui jamais irá tirar. Com Jesus tu has de aprender a ser manso, e sua glória em ti o mundo admirar. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Só em Cristo encontrarás descanso, que ninguém aqui jamais irá tirar. Com Jesus tu has de aprender a ser manso, e sua glória em ti o mundo admirar. Tens descanso encontrado
encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Oh, hino lindo! Tens descanso encontrado em Jesus Cristo. É muito bom esse hino da harpa, muito belíssimo hino, né? Agora nós vamos louvar o Senhor com um hino que eu já louvei essa semana, mas ele é muito bom. Tudo lá fora escuro está, mas com Cristo eu posso caminhar. Por quê? Porque ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Isso faz toda a diferença. Vocês vão me dar licença? Eu vou tomar um pouquinho d'água para molhar a garganta. Aleluia. Tudo lá fora escuro está, certo? Aleluia. Tudo lá fora escuro está, mas com Cristo eu posso caminhar. Minha vida Ele salvou, minhas culpas Ele levou. Mundo perdido, mundo sofrido, Ele veio para te salvar. O seu sangue Ele derramou somente para te salvar. Quando medito no Cristo que estava crucificado, padecendo por mim, minha alma chora, meu coração se alegra. Hoje ando na luz e hoje sou de Jesus, porque ando na luz, mas hoje sou de Jesus, porque ando na luz. Tudo lá fora escuro está, mas com Cristo eu posso caminhar. Minha vida Ele salvou, minhas culpas Ele levou. Mundo perdido, mundo sofrido, Ele veio para te salvar. O seu sangue Ele derramou somente para te salvar. Quando medito no Cristo que estava crucificado, padecendo por mim, minha alma chora, meu coração se alegra.
Hoje ando na luz e hoje sou de Jesus, porque ando na luz, mas hoje sou de Jesus, porque ando na luz. Aleluia. Jesus é a luz de Deus na terra, né? E agora, irmão, nós vamos abrir nossas Bíblias, por favor, né? Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 até o 3. Mas eu quero dizer uma coisa importante para os irmãos, que parece contradição, mas não é contradição. É até uma coisa simples de entender. A fé cristã, a fé que salva, ela é para todos, toda a humanidade. Jesus não morreu só por meia dúzia de pessoas, ou 30%, ou 50%, ou 90%, não. Certo? A fé, ela é para toda a humanidade. Agora, ao mesmo tempo, a fé não é de todos. Parece um paradoxo? Uma contradição? Mas não é. É a mesma coisa de você fazer o almoço na sua casa, você faz para todos. Mas às vezes você vê que tem pessoas da sua casa que não almoçam na sua casa. Almoçou fora ou não quis almoçar por algum motivo, às vezes até de saúde ou simplesmente porque não quis. Quer dizer, o almoço foi feito para todos, mas não foi de todos. Então a fé, Deus amou o mundo homem, é o mundo inteiro, de tal maneira que deu Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, né? Quer dizer, a fé é para todos, mas a fé não é de todos, e quem diz isso é Paulo, né? Em Filipenses, eu quero que os irmãos notem até o versículo, e depois vocês vão olhar, né? Filipenses 3:2. No final do versículo ele diz, porque a fé não é de todos. Agora, por que não é de todos? Exatamente por isso, porque nem todos querem. Alguns querem outra coisa, querem almoçar fora, beber água em cisternas rotas, né? Não querem, simplesmente não querem. Como Jesus, na época dele, que ele estava na terra, né? Eles nem quiseram, fizeram foi crucificar, crucifica. Quer dizer, ele veio para todos, né? Isso é fato. Jesus veio para todos, mas a fé não é de todos, porque nem todos querem, tá? Mas não é esse versículo que nós vamos falar não, tá? Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Eu gosto de vez em quando mostrar essas coisas para vocês, porque parece paradoxo, parece contradição, mas não é. Aí a gente faz uma explicação baseada em fatos comuns que as mães e os pais têm, né? E veja que às vezes as mães têm raiva, as mães dizem assim, eu fiz um jantar tão bom te esperando e você não veio, eu fui jantar com as minhas amigas, eu não estou ruim, não estou para comer hoje, não estou no estômago muito bom e tal, né? Então, a comida foi feita para todos da casa, mas nem todos quiseram, uns por um motivo, outros por outro. Do mesmo jeito é o Evangelho, a fé cristã veio para todos, mas nem todos querem, por um motivo, por outro motivo, querem. Por isso que a fé é para todos, mas ela não é de todos, né? Agora vamos ver aqui, 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, diz assim, ó, porque eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais.
Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que uma pessoa carnal e uma espiritual, vamos entender logo isso para começo. O que é uma pessoa carnal? É uma que não é salva? Não. Decididamente não. Até porque Paulo estava escrevendo para pessoas salvas, estava escrevendo para a igreja aos Coríntios. Mas nós falamos ontem a respeito da pessoa que não domina o seu espírito, né? Pessoa que não domina o seu espírito, né? Nós falamos ontem, terminamos aquela mensagem, né? O apóstolo Paulo disse que quando queria fazer o bem, o mal que não queria já tinha feito. Ele disse que não era ele, mas o pecado que habita no corpo, né? Então aí é muito importante nós até associarmos essa mensagem de hoje com a de ontem, né? Então, uma pessoa espiritual, nunca esqueça disso, é aquela pessoa que anda dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conversa com o teu espírito e o teu espírito coloca o teu corpo, né? Força ele a obedecer a palavra, né? O que nós falamos ontem, né? O teu espírito força aquela pessoa a obedecer a palavra, né? Ele sujeita a tua carne. O teu espírito salvo sujeita a tua carne, teu corpo, força o teu corpo a obedecer a Deus. Esse é o crente espiritual. E o crente carnal, pastor? É aquele crente que ele é salvo. Paulo não diz que ele é perdido aqui. Mas ele anda dominado pela carne. Ninguém sabe até quando isso vai durar, ou se vai piorar, porque nós somos seres suscetíveis à mudança. A Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Mas o crente espiritual, eu sempre falo aqui para os irmãos: irmão, fulano é tão espiritual. Eu digo: pois me conte uma história que ele é espiritual. Ele fala em línguas estranhas, ele profetiza, ele cura enfermos, ele faz isso, ele faz aquilo, ele evangeliza, ele dá um glória a Deus alto dentro da igreja, fala em línguas estranhas. E quem falou que isso é ser um crente espiritual? Não. E aquela turma que Jesus disse lá em Mateus, lá no final: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Eles curavam demônios, expulsavam enfermos, ressuscitavam morto, fazia prodígio e maravilha. Se é Senhor, todo dia nós comíamos junto contigo, curava enfermo, expulsava demônio, fazia prodígio e maravilha, Senhor. Ele disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então por que eles não foram salvos? Por que Jesus não deu uma palavra para eles de apoio? Mas pelo contrário: apartai-vos de mim, vós malditos que praticais a iniquidade, não vos conheço. Por que você acha então? Aí você vai entender muito bem o que é um crente espiritual. Um crente espiritual, em todos os sentidos da palavra, é aquele crente que obedece à palavra de Deus. E se um crente obedece à palavra de Deus, ela obedece a igreja, ela obedece o governo, ela obedece tudo. Até como Jesus, né? Ele não espraguejou Pilatos, não. Ele só disse isso: nenhuma autoridade tu terias sobre mim se lá do alto não fosse te dado. O apóstolo Pedro diz: obedecei os vossos senhores, tanto os bons
como os maus. Isso é espiritualidade. Curar enfermo não é espiritualidade. Profetizar, falar em línguas estranhas, tampouco é espiritualidade. Espiritualidade, ser espiritual, um crente espiritual, é ser um crente obediente à Bíblia Sagrada, ao Senhor Deus, à sua palavra. Se você for obediente a Deus, você obedece à igreja, o governo, você obedece a tudo na terra. Quem obedece a Deus, obedece a tudo. Esse é espiritual. Aí Paulo disse, e eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Aí você vê que o apóstolo Paulo ontem falou que tem que forçar, né? Forçar o corpo a obedecer a palavra de Deus, subjugar o corpo, submetê-lo ao teu espírito salvo. Mas quando o crente é espiritual, é bem simples. O espírito dele, o Espírito Santo de Deus está no espírito dele e o espírito dele comanda alma e corpo. Quando o crente é carnal, é o corpo que comanda. É um crente carnal. Aí você vai ver, ó. E eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. A meninos em quê? A meninos em Cristo. A meninos em Cristo. Em Cristo quer dizer salvo, mas um menino. Não uma pessoa madura, não um adulto. Porque tem crente que diz assim, puxa, o camarada é carnal, vai para o inferno. Os crentes carnais vão para o inferno. Na Bíblia, um crente carnal quer dizer um crente menino. Um crente que é o corpo dele domina a alma e o espírito. Mas ele é salvo, apenas é um menino, não cresceu. Não sabemos o motivo, né? Às vezes é uma pessoa que não se interessa, é preguiçoso para aprender. Existem alunos que são preguiçosos para ir para o colégio secular para aprender. São ruins mesmo, sabe? Existem também alunos espirituais que são ruins de aprender na fé. Eles são preguiçosos, eles não gostam de ler Bíblia, não gostam de estudar, não gostam de orar, não gostam de se consagrar, não gostam de obedecer a Bíblia, não têm disposição. Aí crescem meninos, porque carnal na Bíblia quer dizer menino, está aqui. E eu, irmão, é 1 Coríntios 3, e eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Em Cristo é porque você está dentro de Cristo, você é salvo, mas é um menino, não desenvolveu sua fé. No versículo 3, ele vai e diz assim, porque ainda sois carnais. Aí ele mostra o motivo, por quê? Isso é bom para nós, porque tem muita gente que pega esse assunto e não entende, e acha que uma pessoa que é carnal é aquela pessoa que vive na prostituição, no adultério, nas coisas terríveis aí da vida, na parte sexual, né? E vive com um e com o outro. Não, a carnais aqui na Bíblia não quer dizer isso, não. Não, carnais da Bíblia quer dizer que a pessoa é menino, não cresceu, não amadureceu, não desenvolveu o seu corpo, ficou como um menino. E isso está no versículo 1. Certo? Então, é bom vocês aprenderem isso, porque aí Satanás se aproveita de uma pessoa que às vezes não cresceu na fé, não tem um bom entendimento da palavra, aí Satanás começa a colocar dúvidas na cabeça da pessoa. Começa a dizer que ela não é salva. Outros vêm que não têm conhecimento, crentes, aí começa a dizer coisas que não condiz, não está de acordo com a Bíblia. Agora Paulo está nos explicando o que é uma pessoa espiritual e o que é uma pessoa carnal. O espiritual é salvo e o carnal é salvo. A diferença é que o espiritual domina alma
e corpo. O carnal, o corpo é que domina a alma e o espírito. Mas aqui não está falando em carnais, de se prostituir, de adulterar, de ser um devasso, um imoral. Não, não se trata disso. Aqui se trata que na Bíblia, um menino na fé é uma pessoa carnal. E um carnal na fé é um menino na fé. Aí, no versículo 3, ele vai e diz, ó, porque ainda sois carnais. Aí ele mostra os motivos. Não é bom, né? A gente tem entendimento da coisa? Porque o diabo não pega a gente. Vocês sabem que Satanás quis pegar Jesus? Lá no deserto. Ele disse, olha, se tu prostrado me adorares, ele pediu para Jesus o adorá-lo. Paulo algumas vezes ele disse, olha, eu não fui ter convosco, porque Satanás não permitiu, não deixou. Há um crente que não tem conhecimento, um negócio desse, como é que pode? Mas você já viu esse versículo. E Paulo não foi. Está fora, pastor? Não, está dentro. Não era vontade de Deus que ele fosse. Deus disse, operando eu, quem impedirá? Essas coisas, quando chegar lá no céu, com certeza, a gente vai perguntar, Paulo, o que foi que houve? Que aquele negócio lá, aquela passagem bíblica que tu disse para os irmãos que pretendia ir lá, mas Satanás não deixou. O que foi que aconteceu? Olha, o versículo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, viu? Pois havendo entre vós inveja, contendas. Ora, você olha para as cartas de Paulo escrevendo, né? Todas as cartas dele, né? Que ele escreveu. A gente olha e vê sempre ele falando contra os erros da igreja. É contenda, é briga, é falsidade, hipocrisia, né? Isso está desde Romanos, né? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, e eu digo que ele escreveu, mas isso sou eu que estou dizendo, a Bíblia não diz não, que não está assinada por ele não, que também é a carta de Hebreus, eu acho que foi Paulo que escreveu, porque se identifica muito com ele. Então veja, ele escreveu quase que a metade praticamente do Novo Testamento, né? E você só vê ele mostrando, chamando a atenção dos irmãos, os erros e tudo. Aí ele vai e diz, porque ainda sois carnais, aí mostra os motivos, pois havendo entre vós invejas, contendas no plural, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, o homem exterior, que é o nosso corpo. E é excelente a gente ter conhecimento disso, porque isso traz luz, a gente fica tão feliz. Porque você pode até estar numa situação dessa. Agora, claro, que Paulo nos ensinou, nós falamos ontem o que ele falou que nós devemos fazer. Ele diz, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, né? Antes reduzo à servidão. A escravidão de Cristo, né? Claro. Então, o que eu tenho que fazer para me crescer na fé? É o teu espírito começar a olhar a tua alma, trazer a tua alma para pertinho dele, e o espírito e a alma ficarem juntos e combaterem o corpo, porque o corpo é perigoso. Paulo diz que há uma luta do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Há uma luta do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. Por que é essa luta? O corpo, o homem exterior, que é o nosso corpo, querendo dominar o espírito, e o espírito foi salvo, é ele que tem que dominar a alma e o corpo. E a única maneira,
de você ser espiritual é quando o seu espírito subjuga, submete, né? Ele força o seu corpo a obedecer a Bíblia. Aí você diz, olha, eu sou espiritual. Aí veja, preste atenção nisso que eu vou falar agora, como é interessante. E vocês vão dizer, é mesmo. É por isso que você vê muita gente por aí. Profetas. Profetiza, tem visão, tem revelação, ora pelos enfermos, cura. E acontece até. Mas aí você vai olhar a vida dela, tem encrenca com o pastor, às vezes é mal com alguns crentes, não fala, não passa em determinadas ruas. Elas são difíceis. Aí você pergunta, puxa, é salvo uma pessoa dessa? Ora, irmão, se ela for menina na fé, se ela se enquadrar nesse versículo, ela é salva. Ela tem que amadurecer. Ela tem que ir sempre melhorando. Porque se não melhorar e for piorando cada vez mais, chega um momento que ela foge dos padrões. Mas eu acho lindo isso aqui. Isso aqui para mim é uma delícia, é uma bênção. Isso faz a gente fazer a divisão entre óleo e água, entre a mão direita e a esquerda na fé, para você não ficar perdido e achando que uma pessoa carnal, quando a Bíblia diz aqui, e eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Aí você vai logo por sexo, prostituição, imoralidade, adultério. Não é não. É meninos. Uma pessoa carnal na Bíblia, Paulo classificou como uma criança, como um menino, uma pessoa que não é madura. Aí lá no versículo 3 ele diz, pois havendo entre vós invejas, olha aí, viu, que aqui tem entre elas, invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens que não são salvos, e o teu homem exterior, que está dominando o espírito. Pastor, o que eu devo fazer? Paulo falou para nós, e ontem nós falamos. Você tem que subjugar. Antes, subjuga o meu corpo. Né? Subjugo quer dizer, sujeito, submeto, eu forço o meu corpo. Você não pode deixar o seu corpo mandar no seu espírito. Porque o espírito está pronto, Jesus disse, mas a carne é fraca, o problema está na carne. Aí o teu espírito tem que se levantar pelo poder da palavra. Por isso que você tem que ler a Bíblia, você tem que lutar para entender, estudando, você tem que praticar. A coisa mais importante é praticar. Quando a prática vem, você tem moral no espírito para realizar a coisa. Mas para isso você tem que subjugá-lo. Aí você se torna um homem espiritual. Não porque cura enfermos, porque expulsa demônio, porque isso é ser espiritual. Ser espiritual é você ter um espírito salvo e colocar em ordem a sua alma e o seu corpo, sujeitá-lo para ele obedecer a você. O seu corpo tem que obedecer ao teu espírito e o teu espírito obedece ao Espírito Santo. Aí sim, é uma pessoa espiritual. Quem não obedece à Bíblia Sagrada não é espiritual. É um carnal. Se por acaso o problema delas for mais ou menos baseado no que ele diz aqui, né? For o problema é a venda de voz de inveja, contenda, dissensões, aquelas coisinhas que há no meio dos irmãos, às vezes por causa de cargo na igreja, ou qualquer outra coisa. Mas aqui não se trata de prostituição, de adultério, um devasso, um viciado a sexo, essas coisas, não. Agora é interessante nós analisarmos uma coisa. Como a gente é assim antigo na fé, a gente tem mais de 50 anos de fé, a gente tem uma experiência nisso dentro das igrejas, né? E a gente pode dizer que é uma regra. Regra não é exceção, né? É uma regra dentro das igrejas, é uma regra no meio do povo de Deus,
haver dissensões, inveja, porfia, briguinha, besteirinha. Agora, diz aí para mim que não é. Principalmente se você for um crente veterano. Aí você diz, não são salvos. Não. Pode ser salvo, sim. Pode apenas ser um menino na fé. Mas também pode não ser um salvo. Porque o joio está dentro da igreja, lembre-se disso. Lá está o joio e o trigo. Na parábola que Jesus fez, o homem disse, Senhor, eu posso arrancar o joio? Não, deixamos crescerem juntos. Até o arrebatamento, até a ceifa. Mas é uma regra da igreja ver isso. Mas é bom que você saiba, porque você pode olhar para você e fazer, como Paulo disse, julgue-se o homem a si mesmo. Poxa, eu sou um homem espiritual, uma mulher espiritual, ou eu sou um carnal? Carnal quer dizer, é aquela pessoa que é um menino, que gosta de arenguar, fofoca, besteirinha, Aí a gente tem, é bom, porque a gente sabe até julgar a gente mesmo. E aí a gente tem maturidade para até julgar outras pessoas, não no sentido de falar ou espalhar, mas aí quando você for falar com ela, você sabe a qualidade de pessoa que você vai falar. Puxa, eu vou falar com a irmã, tanto que às vezes você diz assim, irmão, vou falar com a irmã fulano e tal, cuidado, não, ela é madura. Ela é uma crente que eu vou dizer, precisa você falar com ela, para você ver, quando ela abre a boca, você fica escutando, porque é uma pessoa madura na fé. Não é menina não, não é criança não. Mas tem outros, que infelizmente estão enquadrados nisso. E às vezes pode até não ser salvo, pode ser um joio. Mas isso quem vai classificar é o Senhor Deus no arrebatamento, Então é muito importante a gente analisar isso. Agora, quem é carnal, ele não anda guiado pelas coisas de Deus, pelo Espírito Santo. Ele anda guiado segundo os homens, segundo o homem exterior dele. Que é onde está a confusão, que às vezes as pessoas acham. Logo uma pessoa, rapaz, ele ressuscitou um morto ontem. Irmãos, você lembra aquele homem, se eu não me engano, não sei se foi Pedro e João, foi João e outra pessoa, não sei quais foram, não lembro agora quais foram os discípulos, não, só sei que João estava no meio, Ele nem pertencia aos discípulos de Jesus. Os discípulos encontraram ele expulsando demônio, curando enfermo e pregando e fazendo prodígio de maravilha. E eu acho que você já leu essa passagem. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, nós encontramos um camarada ali que não é da nossa turma não. Ele não pertence a nós não. Quem souber onde está esse versículo pode tocar aí. Mas ele está expulsando demônio, curando enfermo e pregando o evangelho. O senhor quer que a gente vá lá e mande ele parar? Jesus disse, não. Está falando bem de nós, não vai perseguir a gente. Mas você veja a mentalidade do discípulo. E olhe, ele, além de não ser salvo, porque Jesus não tinha morrido pela humanidade ainda, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Além de não ser salvo, porque Jesus não tinha derramado o seu sangue ainda para salvar a humanidade. Não pertencia aos judeus, e não fazia parte dos discípulos, mas estava curando enfermo e expulsando demônio. Sem ser salvo, sem pertencer ao grupo de Jesus. E aí, o que você me diz disso? O Vladimir está aqui, botando aqui os versículos tudo, irmãos. O Vladimir chegou e está acompanhando os versículos aí, tá certo? Então, veja, é interessante a gente meditar nisso. E a gente acha que uma pessoa espiritual é uma que cura enfermo,
expulsa demônio. Esse homem nem salvo era, podia fazer isso. Os discípulos, quando expulsavam demônio e curavam enfermos, eles também não eram salvos, não. Eles não faziam isso. Porque isso não é salvação. Uma pessoa crê. Aquele homem, com certeza, teve em algumas reuniões de Jesus, que não pertencia ao grupo dos discípulos, e viu como Jesus fazia, creu nele, com certeza, tá? Creu nele, como os discípulos creram. E o homem saiu e foi fazer aquele trabalho. E teve sucesso. Mas nem era salvo, como os discípulos também não eram, porque Jesus não tinha morrido. Lembre-se disso. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A morte do Senhor Jesus Cristo, ela perdoou os nossos pecados. Com a morte dele, os nossos pecados foram perdoados, lá na cruz do Calvário. E com a sua ressurreição, nós temos a salvação. Porque a prova de que nós vamos ser salvos é que ele ressuscitou. Senão seria mais um que nasceu, morreu, pregou, mas não ressuscitou. E aquele homem fazia tudo isso. Os discípulos faziam. Uma vez os discípulos chegaram para Jesus e disseram para ele assim: Senhor, tanta alegria no nosso coração, expulsamos demônio, curamos enfermos, fizemos aquela coisa toda, né? Alegria. Jesus disse: não vos alegrais, porque vocês curam enfermos, expulsam demônio. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque por antecipação, eles eram salvos com um cheque pré-datado. Para quando Jesus morresse, eles descontariam no banco da salvação, porque Jesus os chamou, porque eles criam nele. Tinha um que era o diabo, mas Jesus sabia que era Judas. Mas os discípulos eram salvos. Mas não pelo fato de Jesus já ter derramado o sangue dele. Não. Jesus não tinha derramado, sem derramamento de sangue, uma remissão de pecado. Mas Jesus sabia que aqueles discípulos criam nele, estavam com ele, eram com ele, nunca os abandonou. Então Jesus sabia que eles eram salvos por antecipação. É mais ou menos como você que compra uma coisa, né? Ou então você recebe um cheque, vende uma coisa, recebe um cheque para receber com 30 dias. Aí alguém chega: ô fulano, estou precisando de 10 mil reais emprestado. Não tem não para me arrumar? É para mim comprar um negócio ali e eu vou te dar uma parte do lucro. Aí a pessoa: rapaz, eu tenho os 10 mil reais, mas não tenho. Como é esse negócio aí, fulano? Explica isso. Ele disse: bom, eu tenho porque eu vendi um negócio meu e peguei um cheque para 30 dias. Eu tenho os 10 mil reais. Mas ao mesmo tempo não tenho, porque tem que chegar o dia para me sacar no banco. Então os discípulos eram salvos porque eles, por antecipação, receberam de Jesus um cheque da sua salvação. Mas para ser descontado quando? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Para ser descontado quando Jesus morresse. Aí nós vemos lá em João capítulo 20 se cumprindo isso, né? João, abram aí, eu gosto de mostrar esse versículo e quero até que vocês Vladilson, coloca aí, Vladilson, esse versículo, tá? Quando Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. É João 20 e o versículo de número 22, tá? E o tema lá em cima começa no 19, diz assim: Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Quando chega no 22, aí diz assim, ó: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqui está a salvação, viu? Você pode sublinhar e botar assim: aqui se refere à salvação. Não é o revestimento, não. O revestimento foi no Pentecoste. Aqui é a salvação. Do mesmo jeito que Deus deu o sopro em Adão e ele se tornou alma vivente,
Jesus deu sopro no discípulo, esse sopro, ele é automático. Toda pessoa que recebe Jesus como Salvador e o Senhor da sua vida, se foi de verdade mesmo, ele recebe esse sopro aqui, ele é salvo. Que bênção, né? Jesus deu o sopro da salvação, né? Aí nós estamos lendo aqui em Coríntios 3, do 1 ao 3. Então é importante nós ficarmos bem entendidos sobre o que é uma pessoa carnal e uma pessoa espiritual. Tirando tudo que você possa imaginar, na maior simplicidade do mundo. O que é uma pessoa espiritual? É aquela que é obediente à palavra de Deus. No espírito, na alma e no corpo. Essa é espiritual. O que é uma pessoa carnal? Eu não estou falando de moralidade, de sexo, não. Quando a Bíblia chama de uma pessoa de carnal, ela está chamando ele de menino na fé, sem maturidade. Não cresceu espiritualmente. Então, quando uma pessoa é carnal, biblicamente, ela é uma menina, como Paulo diz. Versículo 3 e 1. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ela é salva, ela está em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas ela é um menino. Não tem maturidade, não tem conhecimento. Mas ela é salva. Guarde esse versículo. Esse versículo é tão importante. Eu amo esse versículo. Ele me tirou de cima do muro. E eu, irmão, não vos pude falar como espirituais. Como uma pessoa que o seu espírito é salvo e domina a alma e domina o corpo. Subjuga. Bota eles no canto deles. Você, meu corpo, você está sendo subjugado. Você agora está sendo forçado. Você tem que me obedecer. O corpo da gente tem que obedecer a gente. Enquanto eu não fizer isso, eu sou carnal. Ou então, não salvo, né? Mas essa classificação aí é com Deus, né? Agora, Paulo mostra por que as pessoas... Leia em casa esse versículo. Leia esse texto umas 1000 vezes. Deixa ele fazer parte de você. Ele vai lhe tirar de cima do muro. Que é bom quando a gente sai de cima da dúvida. É ruim, tá em dúvida. Não sei se eu pulo para cá, se eu pulo para cá. Então, sois carnais e andais segundo o homem, disse Paulo aos Coríntios. Em outras palavras, viviam como pessoas que não tinham nascido de novo. Um menino na fé, uma pessoa que não é madura na fé, ela vive na igreja e vive como se não tivesse nascido de novo. Olha, eu sempre estou botando uma observação. Um carnal na Bíblia não é uma pessoa prostituto, adúltero, imoral, devasso na área sexual. Não está falando disso. Um menino, aliás, uma pessoa carnal na Bíblia, ela é um menino. Ela não cresceu na fé. Ela não tem maturidade na fé. É isso. E só isso. Qualquer outra coisa é especulação. Certo? Que a pessoa pode ser salva. Ele mostra os tipos de problema que ele chamou os crentes de carnais. Quando você chega no capítulo 5 de 1 Coríntios, aí você vai ver que Paulo se toca com um camarada que ali foi um problema sexual mesmo. Que ele abusou da mulher do pai dele. Aí você vai ver que a orientação de Paulo ali foi dura. Ele disse, vocês estão ausentes. Se o Valdir quiser botar esse versículo aí, o Valdir pode colocar. Vocês estão presentes e não estão se incomodando com o que esse camarada fez? Paulo disse, olha, eu estou ausente no corpo, mas presente no espírito, e já determinei que o corpo dele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que a sua alma seja salva no dia do Senhor. Veja a diferença do conselho de Paulo, do conselho do apóstolo Paulo, ali no capítulo 5, e veja no capítulo 3. Porque lá se tratava de um filho
que pegou a esposa do seu pai. Não era a madrasta dele, né? Paulo soube. A igreja soube e não fez nada. Paulo, quando soube, Paulo mandou o recado. Tá certo? Mandou o recado. Aí você vai entender. Vai fazer a diferença entre um carnal, que os problemas aqui eram o quê? Havia inveja, contenda, dissensões, né? Aí Paulo diz, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens? Os problemas eram esses. Fuxiquinha, aquela besteirinha ré que acontece no meio da igreja, tá? Ó, o Vladilson botou agora aí, ó, para vocês, esse texto que eu falei agora, do capítulo 5, né? De Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, né? A impureza da igreja de Corinto. Ali é outra coisa. Ali o remédio foi duro. Ele disse, Paulo disse, eu estou ausente no corpo, mas presente no espírito, e já determinei que o corpo desse camarada seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Em 2 Coríntios, o camarada mudou. Aí Paulo mandou a igreja receber e perdoar ele, reconciliar ele, porque ele não foi rebelde. Ali era outra coisa. Ali precisava de uma dose de um remédio mais forte para resolver o problema. Mas aqui não, aqui se trata, no capítulo 3, se trata de uma pessoa que é carnal, que é menina na fé, que uma pessoa que não tem maturidade na fé, uma pessoa que fica, ela não tem nada demais não, mas aquelas besteirinhas velhas, não cresce na fé, fica com engancho, arranhadozinho para ali e para cá, mal de um ali, mal de outro ali, boicotezinho ali, grupinho para cá, grupinho para ali. Já tinha, nas igrejas toda a vida teve isso. E é interessante a gente entender dessas coisas. Como é bom, né, a gente entender. Porque aí a gente fica maduro, irmão. A gente sabe, na hora que estiver acontecendo uma coisa dessa, você tem maturidade. E é show para a tua vida. Você sabe discernir, você sabe agir. Né? Aí ele vai e diz, sois carnais e andais segundo os homens, disse Paulo aos Coríntios. Em outras palavras, viviam como pessoas que não tinham nascido de novo. Não nesses pecados que nós estamos falando. É só coisinha ré de inveja, contendo essas coisas. Aí você sabe o que é uma pessoa carnal? Por exemplo, uma pessoa espiritual. A pessoa chega e diz para ela assim, irmã, fulana de tal disse isso de ti. O que a espiritual diz? Vamos orar por ela, irmão. Eu amo aquela criatura. Vamos orar para Jesus abençoá-la. Não fica com raiva, não. Fica tecendo, não. Aqui é carnal. Ela vai ver. Eu vou aprontar uma com ela, vou fazer uma vergonha com ela. Ainda bate na mesa assim. Ela fez isso, mas ela vai ver. Vou dar o troco a ela. Canal. A espiritual começa a rir. Vamos orar por ela, irmão. Eu amo aquela criatura. Ele é uma bênção para nós. Olha a diferença. Aí ele vai e diz, não faça assim. Recuse-se a viver como um mero homem. Nós temos que nos recusar. Você não nasceu de Deus? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Agora, olha o que eu tenho que fazer, pastor. Irmão, você tem que fazer o que Paulo fez. O que eu tenho que fazer é o que Paulo fez. Né? Como nós falamos ontem, né? Em 1 Coríntios 9, 27. Né? 1 Coríntios 9, 27. Vamos encerrar com ele, mesmo que nós encerramos ontem. 1 Coríntios 9, 27. Olha, a palavra de Deus ela está interligada. Não dá para tirar um do outro. É a nossa bênção, né? 9, 27. Olha o que diz 9, 27. Paulo vai e diz, antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ora, enquanto você não entender que o seu espírito é salvo, e o seu espírito é que é o manda-chuva da tua alma e do teu corpo.
E o Espírito Santo é o manda-chuva do teu espírito. Quem manda no teu espírito salvo. Eu estou falando de espírito salvo. Estou falando de uma pessoa salva. Quem manda nela é o Espírito Santo. Mas ela é quem manda na alma dela e no corpo dela. Se ela não mandar na alma dela, principalmente no corpo, ela se torna uma pessoa ou que é um menino na fé, ou então um joio na igreja. Eu fico mais com essa primeira, com essa primeira ideia, que ela seja um crente menino, menina na igreja, um crente menino na igreja. Aí eu tenho que fazer o quê? Para me ser espiritual. A única coisa que você pode fazer para espiritual é você aprender a dominar sua alma e o seu espírito. Olha o que Deus falou para Caim. Para Caim. Certo? Aqui em Gênesis. Vamos abrir em Gênesis. Caim. Certo? Vamos ver o que Deus falou para Caim aqui. Quero mostrar um versículo para vocês muito importante. Uma coisa muito importante aqui que Deus falou para Caim. Quando Caim o primeiro homicídio. Certo? Gênesis 4. Deixa eu ver aqui, vou pegar o versículo aqui para vocês. Isso eu quero que vocês marquem aí na Bíblia de vocês. E falou 4 e 8, tá? O primeiro homicida. E falou Caim com seu irmão Abel. Seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Ainda atrevido, viu? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavares a terra, eu vou adiantando aqui, tá? Então disse o Senhor, então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que não possa ser perdoado? Eis que hoje me lanças da face da terra e da face da tua face. Me esconderei e serei fugitivo, errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Não é essa parte não que eu quero não, tá? Deixa eu ver aqui. Certo? Ok. Pronto, achei o versículo. 4 e 6. Mas foi bom olhar isso aqui para os irmãos verem o primeiro homicídio. 4 e 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se o Vladil se encontrar na Bíblia Viva, tu coloca esse versículo aí na Bíblia Viva, a editora Mundo Cristão, tá? Certo? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, olha o que Deus diz para Caim: o pecado está detrás da porta, e para ti será o teu desejo, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha, o Vladimir colocou: se bem fizeres, não é certo que seja, o meu óculos não está muito bom não. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Sobre o pecado. Essa Bíblia aí é a Bíblia viva,
certo? Da editora Mundo Cristão. Deus nos diz aqui que o pecado está de trás da porta para todo mundo, ou seja, é uma armadilha. O pecado de trás é uma armadilha. É igual os fotossensores, que a maioria deles às vezes está de trás de planta. A gente não vê uma armadilha para a gente, né? O pecado está de trás da porta, uma armadilha. Mas Deus vai e diz assim: mas bem que você pode dominar o pecado. Aí você diz: pastor, com o que a gente pode dominar o pecado? A palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus, irmão, ela é maravilha. Olha, eu já tive umas 2 experiências aqui em casa, né? E ontem aconteceu uma coisa extraordinária, que eu acordei repreendendo Satanás no nome de Jesus. Satanás, ele quer pegar as pessoas, principalmente aquelas que têm frutos para Deus, como Jesus, né? O principal foi Jesus. Ele não queria que Jesus fosse à cruz, né? Ele queria que Jesus pecasse antes de subir à cruz, para que não tivesse salvação para nós. Ele queria cortar, como diz o provérbio popular, o barato de Deus, né? Mas não conseguiu, não. E ele tentou Jesus. Já está com umas 2 vezes que me acontece isso. Mas foi há muitos anos atrás. A gente prega muito, fala muito a verdade, e Satanás não gosta das pessoas que... Não é pessoas que não têm pecado. Porque o homem que disser que não tem pecado, ele começa a ter porque se torna um mentiroso. A palavra de Deus diz assim: aquele que diz que não peca é mentiroso e faz da palavra de Deus mentirosa. Porque pecado, as pessoas pensam que é se prostituir, adulterar, mentir, roubar, enganar, matar. Não. No grego isso não é. No grego quer dizer, pecado quer dizer errar. No hebraico, né? Quer dizer errar o alvo. Errar o alvo. É qualquer coisa que você faz. Até um pensamento errado que você tem, até um julgamento errado que você faz de uma pessoa, você errou o alvo. Bicho, aquela pessoa está ali, o que ela está querendo? Eu acho que está querendo namorar. Pecou já. Errou o alvo. Aí a pessoa às vezes está fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com isso. Entendeu? E ontem à noite, eu acordei de madrugada, né? O diabo resolveu ontem me atacar, né? E aí era como se o demônio, um espírito maligno, quisesse entrar em mim. E eu disse: no nome do Senhor, acordei dizendo isso, no nome do Senhor Jesus, não. E eu senti como se, eu estava dormindo, eu senti como se o corpo fosse ficando adormecido e eu perdendo assim o contato, um peso, uma coisa, sabe? Mas aí logo, no sonho mesmo, antes de eu acordar, no nome de Jesus, você está proibido, no nome de Jesus, e acordei no nome de Jesus, acordei até que eu ouvi minha voz. Ora, por quê? Porque que ele quer, principalmente o Senhor Jesus, ele queria que Jesus o servisse, o adorasse. Se prostrado me adorares, eu te darei, né, os reinos e a glória desse reino. Eu te darei. Foi entregue a mim, eu dou a quem quero. Eu te dou. Se prostra, me adore. Primeiro foi Jesus. Se você tem alguma coisa com Deus e tem fruto para Deus, é uma pessoa espiritual e luta pela sua fé e pela fé dos outros, pode ter certeza que você arrumou um problema. Como Jesus arrumou um, né? Você também, eu, qualquer um. Mas só o nome de Jesus e a palavra de Deus faz a diferença. Por isso que não existe ninguém espiritual a não ser a pessoa que é praticante da Bíblia, da palavra de Deus. E é isso que você tem que fazer, e é isso que eu tenho que fazer. Porque conhecer a palavra e entender a palavra, expulsar demônio, curar enfermo, ressuscitar morto, fazer prodígio e maravilha, isso não salva.
não salva. Mas obedecer a palavra salva. Porque é maturidade. Subjuga o meu corpo, seu espírito é salvo. Não deixe o seu corpo mandar no seu espírito. O seu corpo vai ficar no cemitério. Ele é seu, é a sua embalagem onde você vive. Você não pode deixar o homem exterior cheio de pecado, que o mal mora no nosso corpo, mandar no teu espírito que é salvo. Aí você se torna um crente carnal, um menino na fé, uma pessoa que não é madura, e pode ser até que seja também um joio, não salvo dentro da igreja. E o joio está dentro da igreja. Então tome cuidado, fiscalize. Não deixe o seu corpo mandar no seu espírito. Quem deixa, o crente que deixa o corpo mandar no espírito é um carnal. É um menino na fé. É uma pessoa que não tem maturidade. E pode ainda ser mais do que isso, ser um joio, não salvo. Mas o espiritual manda na alma e manda no corpo e bota o corpo no lugar dele. Ei, rapaz, você é meu corpo, é você que tem que me obedecer, seu homem exterior. Você vai fazer isso, isso e isso, você vai cumprir a Bíblia. Aí está aí um homem espiritual que força, subjuga o corpo dele e diz: olha, sou eu que mando em você, rapaz, não é você que manda em mim, não. Aí, ó, você é espiritual, eu sou espiritual se eu fizer isso. E as lutas, tentações e as tribulações é só até a gente morrer. Quando morrer, tem mais, a não ser que seja eterna, que Deus o livre. Para nós não, nós queremos bênção após a morte, né? Que Deus abençoe grandemente, tá certo? E nós vamos agora louvar o Senhor. Deixa eu ver aqui o horário. Não vamos mais louvar o Senhor não, né? Você cante o hino na sua casa, antes de dormir. E eu também vou cantar antes de dormir, tá? Nós vamos orar hoje, tá certo? Hoje é segunda-feira. Nós vamos orar hoje pelas pessoas pela vida espiritual, né? Nossa vida espiritual, né? Pois essa experiência é a segunda vez que acontece comigo, né? E é toda a vida quando eu estou trabalhando intensamente na pregação do Evangelho, na luta. É como Jesus, né? Sempre ele estava lá atrapalhando. Ó, o crente que não é tentado, fica meio ruim, né? Porque fica até desconfiança, né? E Satanás não vai tentar quem não é ameaça para o seu reino, não. Satanás só tenta quem é ameaça, como Jesus, como você, como eu, que é ameaça para o reino dele, porque nós estamos saqueando o inferno, trazendo almas das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí ele tem problema com a gente. Porque a gente chega e entrega uma mensagem dessa, ensina a pessoa a ser um crente, a ser diferente. Porque cantar em igreja, pular, ter visão e ter revelações, as igrejas estão cheias. Mas vai dentro das igrejas, procurando, para ver quem pratica a Bíblia. Isso é salvação. E eu tenho mais de 50 anos de fé, eu sei do que eu estou falando. E quem é maduro na fé também, irmãos e irmãs que estão me assistindo, sabe que isso é verdade. Sabe muito bem que é verdade, né? Então que Deus nos ajude grandemente a sermos crentes espirituais, crente espiritual, ou seja, que tem o Espírito salvo e organiza e comanda a alma e principalmente o corpo. Ninguém pode salvar o corpo, não. O corpo só no arrebatamento. Mas ele tem que ficar debaixo de olhar do teu espírito, da tua alma constantemente, e ele tem que se submeter. O seu espírito tem que forçar ele a praticar a Bíblia. Aí você é um crente espiritual. Mas se o teu corpo começar a mandar em você, e você começar a fazer as coisas da carne, aí não, aí você é um crente carnal, né? E pode ainda
ser pior, né? Pode ser um não salvo, né? Um joio, né? Deus me livre dessas coisas, né? Então vamos orar agora pela nossa vida espiritual. Pai Celestial, no nome de Jesus, tome as nossas vidas. E que a nossa vida, Deus, seja uma bênção para a glória, a honra e o louvor do Teu nome. Mas nós não queremos que ela seja uma bênção apenas por termos conhecimento da Tua palavra, entendimento não. Porque essa parte aí também não salva. Mas é a prática. Deus é como Tiago disse, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras, ou seja, pelo que eu faço, como eu vivo, o meu comportamento. Por isso, Senhor Deus, nós queremos, em o nome de Jesus, sermos crentes espirituais. Queremos ser espiritual. E para isso, Deus, nós sabemos que o Senhor tem que nos ajudar com conhecimento, nos incentivando a ler a Tua palavra, com entendimento, estudando a Tua palavra, mas o principal, Senhor Deus, o Senhor tem que nos ajudar a nós colocarmos a Tua palavra em prática. É a única maneira de nós dizermos que somos espirituais, ou que eu sou um crente espiritual, uma crente espiritual. É quando nós praticarmos a Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, que a prosperidade espiritual, em o nome de Jesus, através da Tua palavra conhecida, entendida e praticada, do Teu Santo Espírito que mora no nosso espírito, Deus, em o nome de Jesus, que a prosperidade espiritual desça em nós, Deus, a maturidade, para nos tirar do estágio de menino, uma pessoa que não é madura, sim, e nós avançarmos, Deus, para um estado, Senhor da glória, espiritual, obediente, praticante da Tua palavra. Porque o Senhor precisa, Deus, de muitos Paulos na terra, muitos Jesus na terra, Jesus homem. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Senhor, nós precisamos imitar o Senhor Jesus. Não só no glória a Deus, no aleluia, e na visão, na revelação, porque tudo isso é bíblico, nós sabemos que é. Mas sem a prática da Tua palavra, isso se torna a pior armadilha para um cristão. Por isso, Senhor Deus, em o nome de Jesus, toma a nossa vida, o nosso lar e tudo que nos pertence, e que a prosperidade espiritual, Deus, ela desça sobre nós, Senhor, com poder e glória. E em o nome de Jesus, tire a todas as pessoas que não estão crescendo espiritualmente, estão como crianças, como meninos na fé, em Cristo, meninos em Cristo, são salvos, mas são meninos. Tire elas desse estágio, Deus. E que o Senhor possa fazer, em o nome de Jesus, acontecer a mesma coisa que aconteceu com Cristo. Que possa acontecer conosco. Que nós possamos crescer, Deus, na graça e no conhecimento do Senhor Deus, para a glória do Teu nome, para que nós possamos, Deus, em o nome de Jesus, sermos considerados como crentes maduros, crente espiritual, maduro na fé, experiente. Nós recebemos por fé, Deus, no nome de Jesus, esta prosperidade. Agora toma todos que estão enfermos, Senhor, no nome de Jesus. Entra com poder e glória na vida de todos que estão enfermos, e que o Senhor possa, Deus, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ser uma bênção, Pai Celestial, para essas pessoas, Senhor, que o Teu poder, a Tua unção agora, possa entrar em cada vida, Deus, que tenha a fé genuína, e no nome de Jesus, Deus, a fé bíblica, genuína, pura, né? Então, Deus, a todos que estão orando, com essa fé, em o nome de Jesus, eu declaro que todos que estão orando com a fé bíblica, com a fé genuína, em o nome de Jesus, todos que estão orando com fé, a cura, Deus, possa brotar, segundo a fé que cada um tem, em o nome do Senhor Jesus. Pai, agora aqui está a água, consagre
Eu convido toda a tua igreja, Deus, para nós juntos consagrarmos esta água. Como pastor e ministro, Deus, da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus, eu consagro juntamente com toda a tua igreja essa água. E declaro que agora ela tem a unção de Deus nela. E ela pode fazer qualquer coisa na parte espiritual, até mesmo levantar um morto, em o nome do Senhor Jesus, baseado na fé, Deus, de quem vai levar esta água para a pessoa, Senhor da glória. No caso de quem está só doente, segundo a fé dela, Deus, segundo a sua fé e a fé de quem vai levando a água, em o nome de Jesus, Deus, possa ser um sucesso para a glória do teu nome. Muito obrigado, eu já te oro e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Deus, nós vamos tomar esta água, baseado na nossa fé, e em o nome de Jesus, nós já estamos curados por fé, para a glória do teu nome. Muito obrigado, Deus, porque esta água sempre cura, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pronto, você pode beber com alegria, tá certo? Então amanhã nós estaremos fazendo mais um culto, né? Para os irmãos, nós já estamos começando a avisar para os irmãos, nós vamos voltar a funcionar a nossa igreja quando tiver o 100%, tá? Para nós não termos problema com nenhum dos irmãos, né? Porque nem todos entendem não, uma coisa não, sabe? Aí é assim, ó, vem numa família, 2 pessoas idosas ou 3 crianças, vem 2 jovens, só pode andar os 2 jovens, o resto tem que voltar. Isso para nós obedecermos a Bíblia, tá? E obedecermos, porque quem obedece a Bíblia, o que eu falei? Quem obedece a Bíblia, quem obedece a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, obedece à igreja, obedece o governo, né? Como Pedro disse, obedecer aos vossos senhores, tanto os bons como os maus, né? Até essa qualidade de gente, né? Então, para a gente não ter problema, aí a gente foi e resolveu fazer assim, tá? Porque fica muito triste você ver 5 pessoas chegar na igreja, só entrar 1 ou 2, 3 tem que voltar, né? E os irmãos sabem, quem tem experiência de fé, sabe que a maioria volta chateada, com raiva, rancorosa às vezes, sabe? Porque não entende. E quando a pessoa não entende, fica com raiva mesmo. Quando não entende, não fica, né? Então, para a gente evitar tudo isso, nós entramos em reunião, alguns de nós aqui, né? Eu, a pastora Cátia, a Clécia e outras mais pessoas que nós conversamos, né? Fernandinha também, que está nessa luta aí. Então, aí nós resolvemos que é melhor a gente fazer assim, porque a gente não tem problema, né? Aí quando for, eu não sei qual o dia, ainda não vou consultar hoje para ver qual é o dia, mas se eu não me engano é no dia 28, né? Se não houver mudança, né? E aí nós vamos preparar a igreja e vamos fazer um culto de retorno glorioso, né? Na igreja, se Deus quiser. Aí os irmãos vão poder entrar tudo direitinho. Vamos, olha, outra coisa que eu quero dizer para os irmãos. Eu gosto de dizer, porque é bom dizer, né, irmão? Não é bom dizer, né? Olha, por mais que o governo libere para a igreja se reunir 100%, preste atenção às minhas palavras. É uma palavra pensada, não é qualquer coisa, não. Mesmo que o governo libere para a igreja se reunir 100%, ele está liberando. Porque chegou o tempo de liberar todo mundo. Comércio, igrejas e tudo. Mas entenda, ele não prendeu o vírus, não. Ele não deu ordem para prender o vírus, não. Covid-19 não foi preso, não. Então nós temos que continuar com a preocupação ainda maior. Não é uma preocupação mórbida, com medo dessas coisas, não, mas no sentido de prática, né? Continuarmos ainda mais assíduos para chegar na igreja, tapete, né? Máscara, gel, né? Pulverizar a igreja e tudo, porque o Covid-19, o coronavírus não foi preso, não. Tá solto do mesmo jeito. E aí que a gente tem que, certo? E o governo tem razão de se preocupar com isso, e nós também. Então vamos nos preocupar e vamos fazer tudo direitinho, como manda Deus e como manda, né,
aí a Secretaria de Saúde que entende dessa coisa, né? E nós sabemos que ela tem razão de se preocupar com isso, né? Não queremos entrar em detalhes não, porque não adianta. No geral, o certo é fazer como a gente está fazendo, né? Então que Deus abençoe grandemente, e amanhã, se Deus quiser, amanhã nós estaremos de volta e vamos trazer amanhã, se Deus quiser, um maravilhoso ensino. Eu acredito que você, hoje à noite, esse problema aí você foi resolvido definitivamente. Tá? Agora, pegue esse texto e comece a ler em casa, viu? Comece a ler, leia, tá certo? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam em cada um de vós, quem crê diga amém. Então a paz do Senhor para todos vocês, eu gosto de dizer porque eu amo vocês, de verdade, eu amo vocês, certo? E o meu desejo é ver todos nós juntos nas mansões celestiais, louvando o Senhor e a eternidade, cantando e servindo a Ele. Que bênção, né? Então a paz do Senhor para vocês, tá? Deus abençoe grandemente.